Bom dia a todos para mais uma live. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é para o progresso necessário a mudança. Vamos aguardar aí todos entrarem, a Andresa, aguardando. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam gostando dessas lives de muito conteúdo, muito autoconhecimento. E tenho certeza que eu e a Andresa estamos fazendo o nosso melhor para poder a quem precisa, poder ajudar, né, a levar esse autoconhecimento para todos vocês. Hoje a gente vai ler esse tema, né, para o progresso necessário à mudança. E a gente vai falar sobre nosso mundo íntimo, né, o que acontece no nosso externo que startam as nossas dores, né? As nossas aflições, a nossa angústia, a nossa raiva, a nossa tristeza. E a gente vai dar algumas dicas, né, para vocês se conhecerem e aprenderem a não, digamos, a não levar a fundo ao ponto de deixar a depressão, a síndrome do pânico, a depressão tomarem conta de vocês. Tá bom? Bem-vinda, Andressa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a quem está chegando, bom dia a quem ainda vai chegar. Isso aí. Vou mandar meus aviõezinhos aqui, ver que eu não mandei. Ah, Amanda, é Então, importante. Já publico. Vamos falar muito sobre nosso mundo íntimo, que a gente precisa nos conhecer mais. Como é que está o conhecimento de vocês com relação a esse mundo íntimo? Será que está todo mundo exato. dominando? É. Olha, Rê, a gente foge um pouco, né? Pela própria experiência, a gente que tudo chega à hora certa, ao momento certo, de querer se conhecer, querer entender um pouco mais por que que eu passo por isso, por que que eu passo por aquilo. E eu acho que tudo tem a hora certa, né, de chegar. Não tem nada acontecendo pelo acaso, né? Verdade, verdade. Tudo é um aprendizado, né? Nada, como você mesmo disse, é por acaso. Tudo tem um porquê. E eu acho que esse porquê está muito relacionado a gente se conhecer, né? A gente se perceber como um ser é, em evolução para poder aprender com as nossas dores, né? Sim, sim. A gente não veio no mundo só passear, a gente veio para aprender e evoluir. Então não tem nada acontecendo que não Exatamente. precisamos aprender. Mas entender que não é um castigo já é um primeiro passo, A gente não deve né? nunca se culpar tanto, né? Ou se É, fazer de tanto vítimas, porque sempre tem um aprendizado por trás de qualquer coisa. sim, E a gente dá muita ênfase para as nossas dores. E a gente, ao invés de sentir tanta dor, por que não aprender com essa dor? Para a com gente, da certeza. próxima vez, não sentir tanta dor, né? Já saber que a gente startou a nossa feridinha aqui dentro É, e dar um olhar mais leve e falar, epa, peraí, o que que eu tenho que aprender? O que que eu estou vibrando? Né? Então a gente é, precisa aprender a olhar, né, para tudo isso, para a gente começar a é, sentir menos. Porque quanto mais a gente tem um ganho de consciência, menos a gente sofre, né? isso mesmo. Bem, Procurar entender realmente, né, o que está aqui dentro, né? O que que esse sentimento quer me dizer no sentido. O externo está sempre trazendo pessoas, o externo está sempre trazendo situações onde a gente acaba se colocando, se movimentando e sentindo. é E isso aí. esse sentir que a outra pessoa me traz, o que que isso significa para mim? Seja ele bom ou ruim. É Então, isso. é um aprender a sentir, que a gente está tão a vida tão automática que a gente não para sentir. Verdade. E é necessário, né, para a gente evoluir. Ó, entrou aqui É, a Kátia, a Samara, sejam bem-vindas a todos que entraram. NEC Belifera, que coisa boa ver vocês aqui. NEC Belifera é um projeto que eu participo, é, de mentoria, de terapia. É um projeto muito bacana que, se der, um dia eu vou. Se der, não, um dia eu vou comentar com vocês sobre esse projeto, que é bem legal. muito bom, muito Marta, bom. bem-vinda. Vamos lá para a gente começar? Sim, bora lá. Então vamos lá, capítulo 19. Gente, lembrando, a gente está lendo esse livro e eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Do autor Agnaldo Paviani, tá? E a gente já está no capítulo 19, entramos na metade do livro. Então, quem quiser, ainda temos quase
18 capítulos. Estamos no capítulo 19, mas ainda tem 18 capítulos para a gente ler aqui junto com vocês. Sem contar, né, Rê, que é um livro com uma abordagem muito gostosa. Eu tenho esse livro já desde que ele foi a primeira edição dele, né? Então, assim, eu tenho ele já há 10 anos ou mais. E é um livro que toda vez que eu pego para ler, sempre me traz alguma coisinha que eu não tinha visto, né, antes, numa leitura anterior. Então, é uma leitura que se renova. Todo momento, cada fase da vida da gente, nós estamos em um momento. Eu só estou falando isso pelo tema do livro de hoje. Então, cada fase da vida que nós estamos, a gente, quando vai ler, acaba trazendo algum despertar que você está pronto para receber. Certo? É isso aí. E a gente já leu muita coisa legal, muito conhecimento que serve até pra gente mesmo, né? Que Sim, a gente sim. está em constância terapia, em constante terapia. É. Então a gente aprende também junto com vocês. Mas vamos lá. O autor começa com uma frase do Carlos Gustavo Jung. Nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. E é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. São eles que constituem a singularidade em minha vida. Ou seja, precisamos realmente olhar para dentro de nós para a gente poder entender nós mesmos. Então, o autoconhecimento é fundamental. Vamos lá, uma vez mais voltamos a falar do nosso mundo íntimo, daquilo que está dentro de como se processam as reações íntimas frente a acontecimentos externos. Insistimos nisso porque não há como falar de paz, de felicidade, sem considerarmos essa realidade. Vivemos tentando mudar o outro, talvez porque não conseguimos mudar a nós mesmos. Todavia, quem necessita da mudança somos nós. Já dizia o dramaturgo George Bernardo Shaw, não há progresso sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. Aí a gente mergulha um pouquinho, né, no nosso mundo interno. Por que a gente tanto tem esperança que o outro mude? Por que a gente quer moldar o outro? Seja o filho, seja o marido, ou o chefe, o colega de trabalho. Quando, na verdade, nós que temos que mudar, né? Porque a mudança é em nós. A gente precisa olhar para dentro de nós para entender o que os outros estão tirando a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria. Porque ninguém tem, como a gente falou na última live, ninguém tem o direito de tirar a nossa alegria. Mas, quando a gente não se conhece, a gente acha que é o outro que está tirando a nossa alegria. Bom, quando ele vem trazendo essa abordagem, né, de entrar para o mundo íntimo, e aí ele logo em seguida já traz uma abordagem, né? A gente quer mudar o outro e não mudar nós mesmos. Por que é tão difícil olhar para nós, para as nossas sombras? E aí eu falo uma outra coisa. Por que a gente não aceita que aquilo que a gente está vendo no outro é o que a gente precisa mudar em nós? Porque é como eu falei lá no comecinho, a vida vai trazer pessoas, situações para que a gente observe e pare por que estamos passando por aquilo. São instrumentos que a vida nos traz, oportunidades que a vida nos traz. Não vou ficar entrando em religiosidade, né? Então, a vida nos traz essas possibilidades para que a gente pare e olhe. Por que fulano me incomodou tanto quando falou aquilo? Por que será que ele falou tal coisa que mexeu comigo, mexeu aqui dentro? Aí a gente, para se defender, na reatividade, já não quero mais falar com essa pessoa, porque ela não falou o que eu queria ouvir. Ou aponta, né? Quando a gente aponta, tem 3 dedinhos apontando pra gente, né? Então, é começar a mudar essa coisa da reatividade, que a gente está sempre muito reativo no automático, né? Falou, não gostei, tchau, não quero mais. Ou quando é dentro da família, é aquele bate-boca, porque eu não aceito, e eu consigo me expor, eu consigo colocar. Mas tá, por que toda vez que se fala nesse assunto, aquilo me dói? Vamos baixar um pouquinho o orgulho, que a gente pode usar esse orgulho de uma forma para nos ajudar. É um medidor, né? Se tá muito alto, eu preciso baixar para que eu ouça o externo. Se está muito baixo, eu preciso aumentar para que eu traga a minha verdade. Então, vamos ajustar esse orgulho para que a gente possa alinhar, para nos alinhar, não o externo, para nos alinhar, começar a mudar a mudança a partir de nós e não do outro. É isso mesmo. É?
A gente precisa entender por que que a gente sente, né? Quando o outro nos ofende, nos agride ou fala de um jeito atravessado. Porque, como eu falei em outra live, Andresa, ninguém vem para atacar o outro, ninguém vem para deixar o outro triste. Só que algumas, digamos, a carapuça serve para gente poder olhar, né? Por que que aquilo incomodou tanto com o que o outro fez ou falou? E quando a carapuça serve, que é o que toca aqui dentro, a gente precisa ressignificar. Porque o outro não está fazendo por maldade, o outro não está fazendo para nos atacar. Então, Com só o certeza. autoconhecimento para a gente entender, olhar para dentro e entender por que que incomodou, né? Mas, Eu tô com só um adendo, né? Eu tô com uma pessoa que está com muita dificuldade de se adaptar no serviço, né? E sempre ele está trazendo essa abordagem que nós estamos falando aqui, que ele sintoniza, ele vem com uma abordagem mais espiritualista, né? Ele fala assim, parece que eu sinto já quando a minha chefe está brava, e eu parece que sintoniza. E aí quando eu vou para a sala dela, ela é em mim que ela desconta. Então eu falei, ok, mas o que que tem em você que está sintonizando com aquela energia? O que que você precisa olhar em você? Porque aí existe, claro, vários pontos, né? Existem as dores emocionais, existem as feridas que impulsionam ele a acreditar que tudo a culpa é é dele. dele. Então não é que ele liga a sintonia, não é isso. É que ele tem um gatilho nele que quando acontece algo, e aí a gente vê para o inconsciente coletivo que Jung traz, quando acontece algo naquela corporação, ele já, putz, foi eu. E ele é o mais novo da empresa. Então, tudo tende a cair em cima da pessoa mais nova. Ah, ele errou, ele não fez certo e tal. Mas, gente, se permitir. Esse primeiro momento é se permitir errar para aprender. E não trazer a energia da culpa, do julgamento, do que eu não sirvo, porque eu não presto. Então, assim, são várias coisas que a gente pode olhar. Mas se doeu, se tá pegando, então, peraí, deixa eu olhar porque tá aqui, ó. É aqui que eu preciso trabalhar em mim. Aonde que eu estou dando essa abertura para que chegue até mim esse sentir? O que que tem em mim que eu preciso olhar para não trazer tudo para mim, porque senão a gente vai querer os problemas do mundo todo. E provavelmente ele está vibrando aí na culpa, né? E essa vibração, ela não nasceu dentro dessa empresa, ela nasceu É, antes, nasceu na infância. Então ele está sim, vibrando isso. E a partir do momento que a gente conhece e reconhece que a culpa não é nossa, ele provavelmente vai parar de vibrar e vai é, entender o que a chefe, ou até mesmo se posicionar, né? Dizendo, não, a culpa não foi minha, eu fiz isso, né? Enfim, aí tem todo um contexto. Então a gente precisa sim, sim. realmente aprender o que que a gente está vibrando e porque quando a gente vibra, a gente automaticamente atrai, né? Ai, é. E é muita coisa, né? É um processo. Isso eu estou trazendo um exemplo, né? Então, nesse pequeno exemplo, tem quem sente a culpa e traz isso como uma afirmação: a culpa é minha, eu fiz tudo errado, essa autopunição. E tem aquele que acredita, supõe que possa ser a minha culpa, É, porque eu preciso dessa atenção. Então, assim, são dois lados, né, que a gente precisa avaliar com muito cuidado. Mas o fato é, tudo que acontece no nosso entorno, doeu aqui, doeu, pega que é seu. Vai olhar por que que tá é. pegando aqui em você. Aí é o autoconhecimento, né? É a mudança interna, não externa. Porque eu não vou mudar Verdade. uma empresa inteira, mas eu posso mudar aqui, ó. É. Esse é o intuito, né? O É, autoconhecimento é mudar internamente para poder é, atrair ou sintonizar com o externo da forma como a gente está vibrando. sim. Bacana. Mas vamos lá. Igualmente, poderíamos recordar o pensamento sábio de Galileu Galilei. Você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Dentro de si. É bem Eu isso. acho que é um pouco da nossa função, né, terapêutica, como É, terapeutas, a gente ajudar as pessoas a olhar para si, né, a ver como isso está vibrando dentro de você, o quanto está te é, trazendo, sei lá, de impaciência, de tristeza, de ansiedade, das dores que te incomodam tanto, o entender a si mesmo é primordial para a gente ressignificar a vida, né? Olhar a vida de uma outra forma
de entender a si próprio, né? Porque olhar internamente é entender a si próprio. O que que eu vim para essa vida aprender? Eu falo muito das feridas emocionais, porque cada um vem e pede para vir para poder evoluir. E às vezes, na mesma família, a gente tem irmãos que têm as feridas diferentes, porque cada um tem que aprender algo diferente. Então, olhar Uhum. para si é a gente aprender essa ferida e ir para um outro patamar, mais leve, mais feliz, mais reflexivo com tudo que acontece no externo, para não tirar a tua paz interna, né? É. Quando ele traz essa frase do Galileu, né, você não pode ensinar nada ao homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si. Você vê que sempre volta para o interno. Num final de tratamento, né, eu acho que você pode já observar isso também por várias vezes aí. Quando a pessoa, a gente finaliza, a gente fala, tá, como tá tal questão que você me trouxe? Ah, tá tranquilo, entendi isso. E tal questão, entendi aquilo. Então você vai vendo o movimento interno da pessoa, do entender do que estava ali dentro. Porque é aquilo, a gente vem sendo abastecido pelas informações de papai e mamãe, de quem cuidou, da avó, do vô, de quem quer que seja, mas chega num momento que parece que dá aquele embate, né? Parece que isso não serve para mim, parece que isso. Só que lidar assim, com essa questão de que eu estou indo contra o que meu pai e minha mãe me ensinou, é uma dor que para muita gente que rasga a nossa alma. É como se a gente tivesse que nos refazer. É. E cada um traz um sentir, cada um traz uma dor, mas é o momento de olhar e se permitir reprogramar algumas informações, fazer como que fala na programação, dar um up, né, nessa programação, né? Fazer uma Reprogramar, formatação, né? talvez, não conseguir fazer uma transformação completa, mas começar a ressignificar, dar um upgrade nessas informações de que, olha, até aqui me serviu. Mas daqui para frente eu preciso ser diferente para entender aqui quem sou eu, qual é a minha Sim, composição. E a gente vai para várias abordagens, né, Rê? vai. Uma pessoa que é mais elemento fogo, que é mais ativa, que é mais para fora, ela está sendo abastecida com essas informações, só que de repente ela é um elemento água, que é mais quieto, que é mais tranquilo, que é mais na paz. Então, assim, esses embates, é só os encaixes para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais tranquila, mais fluida. E é possível, né? Quando a gente se permite, é muito gostoso ver a transformação dos nossos assistidos. Quando entra essa questão do autoconhecimento, da percepção, como foi constituído a pessoa, o que que ela tem que É, aprender, e ela desabrocha para uma vida mais tranquila, mais feliz. Né? Então, isso é muito prazeroso para nós, terapeutas, ajudar o próximo a se enxergar como um indivíduo, como uma centelha divina, né? é, Porque nós não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos, mas a gente está em constante evolução. Lembrando que nós somos um pedacinho de Deus e que Deus quer a nossa felicidade, né? com certeza. Bacana. Vamos continuar. O assunto é bom, né? Ah, voltou. Tinha falhado a voz, agora voltou. É que entrou uma ligação aqui para mim. Vamos lá. Sim, é verdade. Podemos fugir de nós mesmos por um tempo, mas será impossível fugirmos o tempo todo. Chegará um período da nossa vida, provavelmente quando atingirmos mais amadurecimento espiritual, que sentiremos uma necessidade incontrolável de vasculharmos o nosso mundo íntimo. Podemos afirmar que nossos traumas e medos aos poucos são depositados no quartinho de fundo da nossa memória e mais cedo ou mais tarde teremos que acessá-los. O homem festejou quando chegou à Lua e anseia por pisar em outros planetas, mas de que adianta isso se não conhecermos nosso mundo íntimo? É, é impressionante, né? Eu tenho pegado algumas pessoas que estão dentro dos centênios, né? Que é as nossas mudanças. A idade aí dos 30, 33 anos, a idade dos 45, 58 anos, que começa a startar a ansiedade, começa a startar a depressão, porque o mundo, né, o universo, essa energia, esse Deus que habita em nós, quer que a pessoa se desperta. E é bem isso, né? O que que adianta a gente conquistar o mundo lá fora? O bem material, o carro, o planeta, roupas belíssimas.
ter amigos externos, ir para bares, se quando a gente volta para casa, para o nosso mundo interno, a gente não está 100% feliz, né? Dentro dos nossos relacionamentos, a gente sempre tem algo a melhorar, algo que não está feliz, que a gente sente abandono, que seja pelos pais, pelo próprio marido, sente a traição, sente a injustiça. Então, viver de aparência e é uma aparência que faz parte, né? A gente ter amigos, a gente ir para o externo, a gente comprar o que a gente quer, faz parte, mas para a gente ser feliz, não adianta a gente ter, a gente precisa ser. Então, nesse momento, eu estou pegando muita gente em depressão que está precisando se descobrir, tentar entender o mundo interno. Por que que eu sofro tanto com tudo isso? Então, a gente faz esse convite para vocês estarem aqui com a gente, para vocês fazerem terapia, para parar de sofrer, para conhecer esse mundo íntimo que está desalinhado, está desequilibrado. Porque quando a gente conhece, a gente fica mais forte. E o prazer de ter, ele é gostoso, né? De ter um amigo que a gente vai tomar um café, vai beber uma cerveja, vai fazer alguma coisa. Mas quando a gente volta, a gente está preenchido, né? A gente não sente aquele vazio. E agora? O que mais que eu preciso ter para me preencher? Na verdade, é o que que eu preciso ser. É o nosso mundo íntimo, para estar em paz com a gente, né? Vou pegar o seu gancho de querer ser. A gente vai fazendo um tricô aqui, né? Bem gostoso essa conversa. Eu preciso ser, mas olha as energias, né? Eu preciso ser. Só que eu chego num ponto da vida que eu falo, quem sou eu? E aí eu paro para pensar em tudo que eu já vivi. Eu estou falando eu, gente, como o todo. Porque o que chega, né, não sei para Rê aí, mas uma fase mais jovem, tem as partes que estão mais já amadurecidas, né, como o autor trouxe, o amadurecimento espiritual, o amadurecimento da pessoa, parece que bate na porta para você pegar aquele monte de fichas que você guardou no arquivo, você foi empurrando, empurrando, eu não quero lidar com isso agora, eu não quero ver isso agora, você vai empurrando e guardando. Só que chega uma hora que não cabe mais coisas nessa gaveta. É quando você abre, você fala, tá bom, deixa eu ver o que tá pegando aqui. Quando você abre esse arquivo, aquele explode. E aí salta dores, emoções, traumas, coisas que eu não queria ver, mas eu sou obrigada a olhar. Por que que tá me doendo isso ainda? Sim. Então, o quartinho dos fundos, como o autor coloca aqui, né? A gente vai depositando nesse quartinho dos fundos da nossa memória, só que chega uma hora que tudo isso parece que dá um nó, parece que isso dá uma sensação de que eu não consigo seguir. Ou até muitas vezes, né, trazendo até no relacionamento, né? Quantos casais estão juntos, mas se sentem sozinhos, porque estão desconectados com a vida, com o seu eu. Né? Então, assim, qual é esse vazio? Né? Será que esse vazio, se eu passei a minha vida inteira preenchendo esse vazio com meus filhos, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, e deixei de me cuidar, vai chegar uma hora que os filhos crescem, vão para a vida, o marido continua trabalhando, continua vivendo, e aí você dá aquela sensação de que o meu ninho está vazio, e agora? Como eu vou preencher isso daqui agora? Então, assim, são idades diferentes, mas a dor, ela persiste, né? Por que que eu tenho que esconder tanto sentimento? Por que que eu tenho que guardar nesse quartinho do fundo da minha memória? Por que que eu não quero lidar com essa dor? Quanto antes, os mais jovens que estão chegando aí com você, quanto antes a gente começa a trabalhar a nossa mente para nos ajudar no nosso dia a dia, menos traumas a gente vai guardar durante a nossa vida. Porque você vai buscar se entender, buscar entender como que essa máquina gira, como essa máquina gira, para que você tenha entendimento, para que você pense, que você sinta e manifeste o que precisa manifestar, seja em que ordem, em que campo da vida for. É isso Não mesmo. é? Não, perfeito. E a gente, quanto mais a gente esconde, a vida mostra de diferentes formas para que você se desperte para isso, para esse olhar, né? Deixa eu me conhecer. Então, os jovens estão vindo aí se descobrindo, aí lá pelos 28, 30 anos, bate na porta, né? As dores. E se você não olha, vai olhar mais tarde. E assim, a vida mostra diferentes formas, seja dentro de casa com a família, seja no trabalho, seja no externo.
A vida faz você querer olhar para dentro. Então é muito legal quando eu tenho visto muitos jovens querendo se olhar logo cedo. E isso é uma grande transformação, né? A gente não precisa estar velha para querer olhar, porque quando a gente está É, velha, a gente às vezes nem quer, né? Ai, não, já estou na metade da vida, para que olhar para isso? E daí quando tá lá é, velhinho e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu vivi? Eu vivi para os outros e esqueci de mim. Aí aparece um vazio, aí vem o Alzheimer, vem, como é que chama? A demência. Porque essas doenças, principalmente, é você não querer olhar para a vida, né? Você se é, esconder dentro dessas dores é, é ausência de vida. Então a gente, ao invés é, de esperar adoecer, esperar o dodói bater na porta, né? A gente precisa olhar para é. tudo isso. E é muito legal quando a gente vê vários jovens, aí jovens dos 25, 30 anos, querer se conhecer. Isso é muito bacana, isso é uma evolução da humanidade, né? Não esperar Sim, sim. envelhecer para cair em depressão, cair em ansiedade, para a gente querer olhar para É. nós, né? Nós estamos num momento muito positivo, né? Rê, que a internet está aí para auxiliar. Hoje você não precisa sair da sua casa para fazer uma sessão de terapia. É. Então, assim, só não cuida quem ainda não consegue mesmo olhar ou não percebeu, porque ainda tem essa pegada, o movimento, né, de estar sempre transferindo para o externo a nossa dor. Então, eu não percebo que isso é em mim que está doendo, é em mim que está fazendo mal. Mas aí é o meu marido, é o meu namorado, é a minha amiga, é o meu trabalho. Tá tudo muito ruim, só eu que sou boa. É se fazer de vítima, né, Luísa? É, Quando na verdade não existe vítima. Nada é por acaso. exato. Então a gente É, precisa parar com esse vitimismo que é o nosso ego inflado. É ter a coragem é. de olhar para esse ego, para essa. Ai, sou vítima da circunstância. Não, gente. Nós não somos vítimas de nada. Nós Eu vou vibramos. trazer um exemplo bem prático, bem assim, para pegar bem no ponto de algumas pessoas que acho que quando ouvir vai falar, nossa, fala comigo. É, Vamos dizer que manda. você entra numa família, e quando você começa a conhecer as pessoas, vários irmãos, vários cunhados, você conhece todo mundo e você se encaixa um pouquinho no mundo de cada um para você se adaptar, para você ficar bem. Passa-se um tempo, ai, aquilo que ele fez eu não gostei. Aquilo que ela falou, eu não quero ouvir. Aquilo que aconteceu ali e tal. E aí você começa a direcionar a sua dor para cada um deles. Então, só reflita. É. Será que todo mundo é tão ruim comigo? Ou será que tudo que estão fazendo desse externo, eu preciso olhar em mim aonde que está, aonde que eu estou permitindo sentir tudo isso? Ô, Andresa, eu estava lembrando de um capítulo que a gente leu, é quando o mal é contagioso. Acho que foi esse. Que a gente falou muito de fofocas, né? De maledicência. Quando a gente faz a maledicência em relação ao outro, fala mal do outro, é porque está em nós, né? É, A gente, quando quer falar mal do irmão, da mãe, ou a mãe fala mal do irmão, alguma coisa, vamos olhar para isso, é, porque é algo que está em nós, é algo que está nos incomodando. com Então a gente certeza. precisa parar de olhar para o externo e olhar para nós, porque só Isso assim é, a gente ó, vai curar. a gente fez duas abordagens aqui. Primeiro, você falou da maledicência agora, da fofoca, né? E o que eu queria, o que eu não sei se eu expliquei muito bem. O que eu quero dizer é, todo mundo está me desagradando, não fofocando, mas todo mundo traz um quê de que eu preciso me afastar. Eu não aceito essa pessoa como é, eu não aceito essa outra como é. Essa outra falou tal coisa que não me agradou, então não vai ficar no meu hall de amizades. Essa outra. Então, assim, gente, será que todo mundo do mundo está contra você? É, Independente da maledicência? então, não, a maledicência que eu falo é eu pro externo. Ah, o outro falou, Isso. o outro fez isso, o outro fez aquilo, e você está fofocando, né? Você está falando do Sim, outro, tá. né? De uma forma ruim. Então, quando você fala do outro, é Trazendo essa energia, né? trazendo Entendi o essa, seu ponto agora. né? Fechou, é isso mesmo que eu quis dizer. Né? Porque se a É, gente está falando mal do outro, porque o outro é é assim, o outro é exato. assado, o É. outro me deixou triste, o outro me deixou com raiva, é porque está em nós. Então, Será que é todo mundo que está errado, né? E eu só eu que sou certa? exatamente.
Nesse Fazer sentido, essa né? análise, né? E aí a gente fala dessa frase do Galileu, né? Você não pode ensinar nada ao homem, mas você pode apenas ajudá-lo a encontrar. Então busque, gente, a si, né? Porque a transformação, ela parte daqui de dentro de nós. O externo é só o reflexo. Assim como Exatamente. todos eles estão trazendo para nós um pedacinho de nós. Se aquilo doeu, é um pedacinho nosso que está lá. A ligação foi feita, a ponte foi feita, doeu. Peraí, deixa eu olhar, por que esse assunto ainda me dói? E E não quando, porque ela está falando, né? e quando você traz para você e você se muda, você se transforma, você é capaz de transformar o outro, né? Porque Sim, o outro não veio para te ferir, mas veio para estartar uma dorzinha para você evoluir. Então é meio que um triângulo. Então, quando a é, gente se transforma, a gente é capaz de transformar o outro, de não pegar o que o outro está falando e sim ressignificar aquilo. Então, significar. quando a gente transforma nós mesmos, a gente consegue transformar o outro também, né? E é muito, dentro de uma família, né? Nós vamos mudar as pessoas, se é que a gente acredita nisso, é através dos nossos exemplos. Então, qual é o exemplo que eu estou dando para que essas pessoas se modifiquem? Mas vão se modificar para quem? Para me agradar? Ou para agradar o outro, né? Né? Só para trazer essa análise, porque é bem complexo o assunto. Primeiro a gente transforma para nós mesmos, né? É bem Isso. importante. A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade. Mas vamos lá, Bora. continuando. Sabemos, por exemplo, que a distância da Terra e da Lua é de aproximadamente 385 mil quilômetros, mas pense, qual é a distância entre você e o seu mundo íntimo? Se fosse fazer a viagem interior para dentro de si mesmo, quanto tempo gastaria? O nosso eu precisa estar mais lúcido, e isso é impossível sem termos uma visão mais abrangente e minuciosa sobre nós mesmos. Cremos sinceramente que essa fuga está estabelecemos de nós mesmos é que tem causado tanta aflição, desconforto e angústia na atual geração. Não é de se admirar que cerca de 30% dos nossos jovens apresentam sintomas depressivos, e não é de se estranhar que os indivíduos de suicídio têm aumentado, os índices de suicídio têm aumentado significativamente em alguns países. É hora de sacudir a poeira e de dar a volta por cima. Ou seria dar a volta por dentro de si mesmo. É triste, mas é uma grande realidade, né? O índice de jovens é, que apresentam sintomas depressivos está aumentando. E não só depressivos, como suicídios, né? Uhum. É muito triste de ver o quanto disso está acontecendo no dia a dia. E olha que hoje minha filha estuda em colégio particular, e nos colégios particulares, esse índice, toda semana a gente tem um caso de depressão, de se cortar, de se suicidar. E é muito triste, gente. A gente precisa realmente ter o cuidado de olhar para tudo isso e ter a maturidade, que às vezes é muito difícil, porque a depressão, a gente já falou, né? A Andressa já falou muito, porque ela já passou por isso. É o quanto a gente se fecha para o mundo, de querer olhar só para o externo, de se sentir a culpada do externo, né? A vítima dessa desse mundo que nos apresenta, quando na verdade o mundo está apresentando para a gente situações para a gente mergulhar nesse mundo íntimo para a gente poder se transformar, amadurecer, crescer, né? Eu tenho usado uma palavra, né, que uso bastante pela forma que ela traz, né? A gente foge de adultecer. A gente fica muito na nossa criança, no nosso, como você bem colocou, no vitimismo. Gente, eu não estou falando isso com uma abordagem sem sentimento, né? Eu sei, como a Rê falou, eu já tive depressão, eu já tentei suicídio, e eu sei bem o que é isso. Passei por isso na pele. Mas era um vazio, então, é onde que a gente, lá desde trás estamos falando, né? Quem sou eu? O que sou eu? O que é a minha responsabilidade? Aonde que estão essas dores? Porque a gente não pediu para nascer e sofrer, a gente pediu para nascer e passar pelo que tiver que passar, porque é uma coisa evolutiva, né? E se Deus permitiu que estivéssemos aqui, agora sem a religiosidade, mas
Se Deus nos permitiu e nos deu o dom da vida, então por que que nós não vamos fazer jus dessa vida? Eu acho que todo mundo entende, né? Que Deus está em todo lugar, em todas as coisas, inclusive dentro de mim. Então, reconhecer essa minha força, para que eu entenda, pegue na mão dessa minha força maior e entenda, vamos lá, vamos comigo. Eu quero entender o porquê que eu sofro tanto. Aonde que está essa ponta, né? Porque lembra numa última live que eu falei da depressão, da ansiedade? A gente tem um buraco no teto. E a água vai entrando. A chuva vem, a água vai entrando, vai alagando. E cada móvel meu que eu perco é uma coisa que eu estou no desespero. Então, qual é esse meu buraco? Qual é esse meu trauma? Porque existem traumas que a gente são claros e tem outros que não são tão claros assim na nossa mente. Aí a ajuda terapêutica nos pega na nossa mão para nos mostrar, nos ajudar a lidar com essa dor, nos ajudar a lidar com essas questões de que eu tenho controle ou não. Que muitas vezes a dor está aí, eu quero que seja assim, precisa ser assim. Mas quem me ensinou que tem que ser assim? Por que não pode ser o assado? Então, aí ajustando essa lente para ponderar essa questão de não ficar tanto nesse passado e nem de ficar tentando projetar um futuro que ainda não existe. Né? E será que esse futuro é real? Será que esse futuro é uma ilusão? Mas será que eu tenho esse controle de projetar isso? Perfeito. Então, assim, por muito tempo eu fiquei permeando em muitas dessas... Vai para trás, vai para frente, vai lá ficar resgatando. Mas aprender a olhar para esse passado e não trazer a culpa, não trazer o vitimismo. Porque o tratamento, os tratamentos terapêuticos não é para você apagar da sua mente as coisas. É sua vida, é sua vivência. Mas como lidar com esses traumas? Como olhar para eles e trazendo a experiência e não a dor? É como o próprio capítulo fala, né? O título para você crescer, para você evoluir, é necessária mudança. Então, se você hoje está em sofrimento, se você hoje não está satisfeito com a vida que você está tendo, com os relacionamentos, seja no trabalho, seja na família, bora se conhecer, gente. Bora mergulhar dentro desse mundo íntimo que é nosso. E eu posso dizer que quase que 100% você precisa de ajuda, porque o nosso ego, o nosso vitimismo não consegue enxergar de fato para onde olhar. E quando eu e a Andressa, né, estudiosas da psicanálise, da terapia, a gente percebe em alguns gatilhos, algumas palavras que a gente fala, que é a nossa defesa. E que a gente precisa, a gente, na nossa função, a gente ajuda a você a mergulhar nesses gatilhos que você mesmo pronuncia, que é o teu ego te protegendo, ou é teu vitimismo, a tua criança interior ferida. Então, para você sair desse lugar onde você está, é necessário conhecer esse mundo íntimo. É mergulhar no autoconhecimento. É se redescobrir. E quando você redescobre, você se torna uma pessoa evoluída, mais feliz, mais leve e indo para o seu projeto de vida, né, para a sua missão de vida, que está dentro do que você escolheu para você. E às vezes a gente sofre porque a gente não está nem feliz no trabalho, porque a gente não está nem fazendo aquilo que a gente gosta. E mergulhar, né, para dentro de si é você falar, putz, aqui não é meu lugar. Como é que eu consigo, né, me redescobrir profissionalmente? Porque isso está tirando a minha paz. Então, deixa eu investir nesse mundo íntimo, né, cair dentro, porque dói, né, Andressa? Quando a gente vai fazer esse mergulho, dói um pouquinho, mas lá na frente você vai ver que, gente, só é luz, só é paz, só é tranquilidade. É libertador, né? E quando você consegue reconhecer, porque nem sempre a gente reconhece o que dói. A gente sofre, a gente sente. Mas por quê? Os porquês que a gente fica, né? Por que isso? Por que aquilo? Se eu fizesse isso, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse o si. Mas a gente precisa primeiro reconhecer que aquilo me faz mal. Ponto. Como eu vou lidar com isso? Então, eu digo que é uma reforma íntima mesmo, é um reformar intimamente para que eu consiga lidar com essa sensação que o outro me traz. Exatamente. Né? Porque tá aqui, tá doendo aqui, não tá doendo nele que tá me atacando. E ele nem tá me atacando, ele tá só vivendo. Só que dói em mim essa sensação.
Ele não veio para te ofender ou te criar qualquer dor, mas ele está só se Exato. expressando como ele acha. Só que daí É. você que está em dor sofre, né? Então lembra, E gente, falando aí da depressão, né? É o vazio, né? é o Por que vazio. que eu ainda estou vazia? Em mim. É, sempre volta para mim. Todas as abordagens que a gente acaba fazendo, volta para dentro. Né? Bora. Bora lá. O autor dá, inclusive, algumas sugestões, né? Diante de toda essa necessidade, ele sugere, pelo menos uma vez por semana, faça meditação. Eu diria mais vezes. Eu acho É, que eu diria diariamente. Porque quando você é, inicia o dia meditando, e meditando, gente, a gente não precisa ficar uma hora meditando. A gente só precisa conectar com o silêncio para a gente tentar escutar, né? Escutar a vozinha que vem de dentro. Parar de pensar no externo e se conectar com você mesmo. Então eu diria, faça isso diariamente. E pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos, 10 minutos. Quando você se conecta, você começa a abrir uma porta para as intuições, abrir uma porta para acalmar a mente e você ter momentos mais de conexão. Peraí, isso daqui não vai ser legal para mim, não. Porque a tua intuição já está dizendo. Lembra, pensar, sentir e agir. Quando a gente está em conexão, que não adianta a amiga falar, ah, vamos para aquela festa. Mas a tua mente está dizendo, não, acho que hoje eu não devo ir para a festa. Mas ela insiste. Aí você fala, poxa, mas ela está insistindo, deixa eu ir. Aí você vai, mas a tua mente inicial falou, não vá. Então, fazer a meditação é você estar em conexão com você mesmo, para você não se uhum. arrepender, né? Não estar aberta ao que o outro te pronuncia, para você não entrar em sofrimento, né? Concorda, Deixa eu André? só dar uma. Concordo, mas eu queria só trazer uma coisa um pouquinho mais leve para quem ainda não começou a praticar meditação, porque agora é a onda da meditação que está É, muita gente falando e tem um efeito bárbaro. Concordo com tudo que você falou, Rê. Mas para quem está começando, eu queria só falar assim: traz a atenção plena para você. Não fica no externo. Traz a atenção para você. Então, muitas vezes, um simples lavar louça, se você está no presente momento, você está meditando. Se você faz um crochê, por exemplo, ou se você está fazendo algo que você consegue ter a atenção plena para o momento, você já está meditando que é o silenciar a mente, né, Andresa? a Quando mente. você está Isso. lavando a louça, é, observando o seu gesto, a água O que está momento, caindo na né? tua Está mão, presente ali nesse momento isso, você deixa de pensar várias coisas. Isso também é uma forma de meditação, bem de colocado. meditar. É. Show de bola, continuando. Vamos lá. 2. Não viva apenas, mas procure ter qualidade de vida. Que é a gente levar a vida com a barriga, né? As coisas vão No acontecendo, eu vou automático. fazendo, tudo no automático. Então, você trazer esse automático na presença plena e fazer as coisas com qualidade. Né? Porque muitas vezes a gente fala, vou lavar uma louça, mas está pensando no filho, está pensando nisso. Então você não faz aquilo com qualidade. É, Né? é, É primordial. exatamente. 3. Compreenda que seu maior inimigo não está fora de você, já que a fera que precisa ser domada mora em seu interior. Que é o que a gente falou na live inteira, né? A fera, Isso. o leão, não é aquele que quer te comer, que está abrindo a boca para você, que starta aquela dor. Mas é o que está É, dentro de mim que eu estou mostrando a fera que está dentro de mim. é, Então vamos é. mergulhar aí no interior. Para suportar as pressões, aprenda a ser flexível, generoso, sem se esquecer da adaptabilidade. Quer falar sobre isso? Não, pode seguir. Tá. Pode seguir. Vamos lá. Para suportar as pressões, aprenda a ser flexível. Que eu acho, querendo comentar sobre isso, Tá. você olhar para esse externo. Qual é a pressão que o externo está dando para dentro de você? Quando a gente mergulha e a gente entende que a dor está em nós, a gente é mais flexível com o outro. Ao outro, a dor não está no outro, a dor está em nós. Então, sejamos flexíveis antes de julgar o outro, porque o outro fez isso, o outro falou aquilo e aquilo me doeu. Então, vamos ser mais flexíveis. Só 5. trazendo a flexibilidade para os rígidos de plantão.
Isso. As pessoas que têm aquela rigidez, que tem que ser do meu jeito, como eu quero, do jeito que eu quero, Que e não quer tem essa flexibilidade. Olha para suas juntas, olha para sua coluna, o peso que você está trazendo para você. aquele que quer ter o controle de tudo, tanto dentro É, de casa como fora de casa, que não deixa o outro exercer a função dele, né? Então sejamos é, mais flexíveis e não carregar tanto peso isso. aqui, ó, nos nossos Para não ombros. somatizar, né? Estou trazendo para a somatização das emoções pela nossa rigidez. Essas emoções vão Exatamente. atacar diretamente as nossas articulações. Então, olha para isso. Quem está aí com o joelho ruim, a coluna está ruim, né? Os pés não estão caminhando. Por que eu não estou me permitindo ter essa flexibilidade na minha vida, não na do outro? Exatamente. Perfeito. 5. Na busca por si mesmo, não comece uma corrida louca e alucinada, porque você tem limites. Por essa razão, dê um passo de cada vez. Todavia, não fique parado. Né? Não adianta a gente escutar trocentas mil lives, ler trocentos mil livros. A gente tem que escutar e aplicar, ler e aplicar, ter o É, conhecimento e aplicar. Porque a mudança, gente, ela é constante, ela é gradativa, ela é devagar, ela é lenta. Porque não adianta a gente falar, eu vou parar de sofrer. Não adianta. A gente tem que é, se conhecer e as amostragens que acontecem na nossa vida é que vai fazer a gente evoluir de pouquinho em pouquinho. Porque nós terapeutas, a exato. gente também sofre, porque a gente tem as nossas feridas, mas a gente É, para de sofrer tanto. Porque a gente, quando tem o gatilho, a gente para, olha, observa, reflete, para a gente poder não sofrer e seguir adiante. E todo é. mundo é capaz de fazer isso, né? Sim, sim. E é aquilo, né, Rê? Nós não vamos tomar banho um dia e ficar limpo a vida inteira. Então a gente vai ter que estar sempre fazendo essa limpeza para que a gente se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta leve, sem peso, sem sujeira, É um banho né? diário, né? Então é um É banho um banho diário. diário. É, 6. Viva um dia de cada vez e procure adquirir uma virtude de cada vez. Né? A gente não pode, exatamente isso, né? A gente não pode querer tomar banho toda hora e achar que está limpo. A gente tem que viver todo dia, um pouquinho de cada vez. é, Toma um banho aqui, toma um banho ali, lava a mão. Então, o nosso mundo íntimo, a nossa reforma íntima, exige para a gente trabalhar de pouquinho em pouquinho. Porque não é uhum, virar chave, né? não, É um tratamento, né? Leva um tempo. E às vezes leva é. vida, porque a gente trata um ano uma coisa, depois no outro ano a gente trata outra. E vai de pouquinho em pouquinho. A gente traz nas nossas abordagens, né, Rê, que nós somos como uma grande cebola, né? Você vai, cada casquinha, cada camada que você vai tirando, você vai de encontro ao seu interno, né? A sua primeira célula, né? Então, é um caminhar. Se É o permita parar de sofrer. É o descascar da cebola, né? A gente tira a primeira É, camada, aprende, tira a segunda, aprende, e assim vai, né? com paciência e acolhimento, né? Lembrando que não precisa ser uma cebola, mas pode ser uma flor de lótus. Porque a Também. cada abertura de uma camada é uma realização, né? É Um despertar, prazeroso né? a gente despertar, exatamente. Vamos lá. Saiba que o desconforto que ocorre em razão da mudança será equacionado ao aprender a se adaptar a novas situações. 8. Para progredir firme e solidamente, inspire-se na escada, ou seja, tente galgar um degrau por vez. Ou seja, descasca a cebola, descasca a flor de lótus, para cada vez É, ficar mais agradável e a gente querer mergulhar mais ainda nessas mais pétalas ainda. para a gente poder desabrochar, né? Sim, com certeza. O progresso é uma fatalidade. Apenas o tempo de demora é que depende de você. Faça isso e estará em paz. Gente, é o que a palavra exata, é um desabrochar. É um desabrochar para a vida de maneira leve, de uma maneira que a gente esteja em paz. Então, mergulhar dentro é ter o autorrespeito consigo mesmo, ter a autorresponsabilidade, ter o amor próprio. E isso é um Sim, desabrochar com para a tua certeza. vida, para a nossa vida, né? Porque eu também estou nesse processo, todos nós estamos nesse processo constante.
Então, se permita a esse autoconhecimento, se permita fazer uma terapia para alguém ajudar você a olhar a tudo isso. Como você bem colocou a live toda, né, Rê? O nosso ego, ele está cheio de mecanismo de defesa, porque nós aprendemos a nos defender. Foi preciso e foi necessário, não é uma coisa que precisa vir com culpa, com julgamento. Mas enquanto nós somos crianças, a gente precisa se adaptar com o mundo. Então a gente se adapta da forma que nos é colocada essas informações, né? Precisa ser assim ou precisa ser assado. E tá tudo bem. E Que esse foi um primeiro momento, né? Eu acho que a gente está falando aqui de crenças, né? Foram colocadas toda a nossa ancestralidade, muitas crenças em nós. E que às vezes nos machuca por a gente ter que seguir essa crença. Então a gente tem que ressignificar. E se ressignificar, mergulhar internamente. Para a gente poder crescer, evoluir, desabrochar. E desabrochar uma linda flor, né? Que nós podemos, porque a gente veio para ser feliz, a gente não veio para sofrer. Eu vou trazer deixar aqui de dica, que a minha terapeuta, a Renata Neiva, né, passou para mim um momento da vida que eu achei que foi muito positivo para mim. A gente sabe dos nossos BOs, das nossas negatividades, dos nossos erros, de cor e salteado. A gente pode contar de trás para frente, de frente para trás, a gente consegue falar brilhantemente sobre o nosso vitimismo, sobre as nossas dores. Então, o desafio hoje eu quero que você traga as coisas positivas. Faça uma lista de coisas positivas. Porque a gente não vive só na escuridão, a gente vive na luz também. Só que a gente dá muito mais importância às nossas trevas, às nossas sombras. Porque elas estão mais doendo, mais dolorida. Então, vamos começar a olhar também que nós também somos luz. Não somos só sombra. Então, começa a ativar essa positividade para você criar uma musculatura e uma força para que você consiga lidar melhor com as suas sombras. Eu passei por uma coisa ruim, mas eu passei por 3, 4 boas. Então, assim, não é tudo tão ruim como a gente traz. Mas no estado depressivo, é muito mais difícil fazer esse movimento. Eu sei de carteirinha. Então, busque uma ajuda terapêutica, busque alguém que vai pegar na sua mão e vai te levar direto a esse encontro com você mesma. E eu dou mais uma dica referente a isso, Andresa. Compra um caderninho, uma caderneta dessa, ó. Essa aqui é da minha filha, que eu peguei, a grande sereia. E cria o hábito de escrever 3 a 5 coisas que você é grata no dia. Todo dia você pega um caderninho e escreve. Eu sou grata por acordar, por ter a oportunidade de viver. Eu sou grata pelo alimento que foi colocado para mim. Eu sou grata pela água que eu bebo. E aos poucos, você vai começar, você fala assim, o meu dia hoje foi péssimo. Mas será que você não tem o alimento que te deu força? Você não tem a água? Você não tem o ar que você respira? Você não tem Covid? Então, seja grato. Porque quando a gente cria esse hábito de olhar em volta, mesmo da tempestade, a gente consegue enxergar algumas coisas boas. E você vai ver que se você cria esse hábito, você vai começar a trazer gratidão pela tua própria vida. Exatamente, é isso aí. Falou e disse. É isso aí. Ó, a gente passou 5 minutinhos, agradeço. Você esteja com a gente de novo semana que vem, 11 horas da manhã, lendo esse livro e trazendo mais conhecimento para vocês. É isso aí. Gratidão, mais uma semana. Obrigada a todos que viram e todos que vão ver ainda essa live. Espero ter ajudado em 1% na vida de vocês. Eu já sou feliz. Eu também. Um beijo, gente. Obrigada. Até semana que vem, Andressa. Obrigada. Até. Beijo. Tchau. Beijo.